Star vs Força do Mal foi um dos melhores desenhos da história das animações e eu não tô brincando com essa afirmação. O desenho tinha uma das melhores animações, história, continuidade e, claro, um humor sensacional que raramente foi reproduzido. Não, eu tô bem, valeu. Cadê a criança presa? Não, provavelmente é ele. Não se preocupe, amiguinho, vamos tirar você daí. Espera. Isso é seguro? Eu vou ficar bem. Eu adoro como eles não levam o desenho tão a sério no início, conforme os personagens vão avançando e ficando mais sérios. O próprio show se leva mais a sério, com alguns episódios que você realmente não esperava ver em um desenho infantil. O Ludo representa muito bem todo esse olhar mais sério pro desenho. Na primeira temporada ele é todo bobo e um vilão que não dá medo em ninguém, mas ele é praticamente um deus na segunda temporada, depois de conseguir a varinha da Star. Dada essa breve introdução, hoje eu decidi levar vocês para um momento mais simples. Um momento em que éramos felizes e não sabíamos. Se você quer saber qual momento era esse, venha comigo em uma jornada para Milne relembrarmos quando Star vs Força do Mal era bom. Mas antes, uma coisa. Recentemente eu reparei que 91% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas. Então, se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever. Vocês não têm noção a diferença que isso faz pra mim. Dito tudo isso, podemos ir pro vídeo. No início de 2015, um desenho sobre uma garota com uma varinha mágica havia sido oficialmente lançado. Apesar disso, a produção do desenho havia sido começado muito antes. Depois de ser fortemente influenciada por alguns animes, com a principal inspiração em Sailor Moon, Darren Neff desenvolveu um curto animado para Nickelodeon de cerca de 2 minutos sobre seu novo desenho. Mas, felizmente, o desenho foi recusado. Eu digo felizmente porque depois essa ideia foi apresentada à Disney. E, até onde sabemos, no início a Darren queria fazer um desenho de uma garota sem poderes mágicos. Mas, depois de algumas conversas com executivos da Disney, a ideia foi totalmente mudada para o que recebemos hoje. Uma garota com muitos poderes mágicos, mas que era imatura para usá-los bem. Depois de muita negociação com a Disney há 10 anos atrás, de 18 de janeiro de 2015, estreava Star vs Força do Mal no Disney Channel. E meu Deus, que coisa incrível foi na época. Só pela abertura da série você conseguia entender no que a série ia se basear. Garota mágica recebe uma varinha, mas é mandado para outro planeta para aprender a usá-la. Lá ela faz amizade com esse garoto e faz algumas coisas maneiras, enquanto outros personagens que apareciam durante a temporada são mostrados de fundo. Até a abertura ser finalizada com o Ludo aparecendo. O Ludo representando as forças do mal que a Star enfrentaria. O primeiro episódio é basicamente isso. A Star recebe a varinha da sua mãe e acaba com tudo, colocando fogo em Milne. Seus pais a colocam na Terra para aprender a usar os seus poderes, mas lá ela encontra Marco e começa a morar junto com ele. O que de início é um choque de realidade gigantesco pro Marco, porque ele é totalmente ferrado pela Star o episódio inteiro, mas com o passar da série, ele começa a se aproximar dela, até os dois finalmente virarem amigos ao redor da temporada. ênfase nesse amigos. Apesar disso, a amizade entre Marco e Star é algo a se destacar. Aparentemente, a Disney chegou pra Darren e falou que o Marco deveria ter apenas amigos homens no início, tendo a Star como sua única amiga e a Jack como a sua paixão. Conforme os episódios foram passando, ele também fez amizade com a Jenna. Na verdade, eu não sei muito bem como classificar essa relação entre Marco e Jenna, mas eles com certeza chegaram a ser bons amigos no fim da série. Enfim, a Star e o Marco têm uma relação que vai crescendo ao longo do tempo. E isso é uma das coisas mais bonitinhas que o show nos mostra. Ver a Star feliz por o Marco crescer a sua relação pra Jack, enquanto ele apoiava a Star quando ela precisava, era uma das coisas mais bonitas. Na maioria das vezes, o Marco tava sempre ajudando a Star e isso é algo que eu admiro muito na relação dos dois. No meu último vídeo eu falei como eu admirava o mundo vivo que tínhamos em Amphibia. E na minha opinião, aquele é o mundo mais vivo da história de um desenho. Mas, meus amigos, para a Amphibia correr, Star vs Força do Mal precisou andar. Meu Deus, que lugar vivo. Olha pra sala de aula da Star, gente. Só nessa sala nós temos Alphonse e Ferguson, sendo dois dos personagens mais engraçados que temos no desenho, além de serem os únicos amigos do Marco no passado. Britney, que é a pessoa que se acha melhor que todo mundo da escola, esse nerd aleatório, o cara que em todo episódio que aparece fala Star Borboleta é demais. Tipo, esse cara mal tem um nome, ninguém sabe o nome dele, mas todo mundo reconhece toda vez que ele aparece. Daí, nos personagens mais importantes temos a Jenna, que é a personagem mais based que eu já vi. Jenna, pode segurar isso aqui? Não, tô de boa. E a Jack, que bem, pra não dizer mais do que eu já repeti nesse canal, ela é a paixão do Marco, que sempre dá um jeito de sair por cima da situação. Olha ela surfando no episódio da excursão espacial, a ver se essa pessoa não parece incrível. E claro, temos Star e Marco, que eu já comentei anteriormente. E fora eles, tem as pessoas que estão fora da escola, aquele moleque riquinho do karatê, o Oscar Winson, o cara dos aniversários aleatórios. E na segunda temporada toda a alta comissão, que começa a ter episódios separados. Todos esses personagens, principalmente os que estão na Terra, davam muita
vida ao desenho porque você pensava que aqueles personagens facilmente poderiam existir na vida real. Na minha opinião, isso é muitas vezes mais importante do que outros aspectos no desenho que as pessoas costumam dar mais valor. Se sentir dentro do desenho é um dos primeiros passos para fazer um show de sucesso. E Star vs Source do Mal faz isso muito bem. Tá certo que isso funciona melhor para quem mora nos Estados Unidos porque o show é baseado em uma escola padrão de lá, mas a gente releva isso. A outra coisa principal de um desenho para nos sentirmos 100% ambientados no lugar são os cenários. Para Star vs Source do Mal, você precisa fazer uma mistura entre lugares mais monótonos para a Terra e lugares mais diferentes do comum para as dimensões que Star e Marco visitam. Assim, as pessoas que estão assistindo o show ficam interessadas nesses novos cenários. E, meus amigos, eles conseguem acertar tão bem nisso. Eu não exagero quando eu digo que esse desenho era bom. Star e Marco vão para tantos lugares maneiros. Olha para esse lugar logo no segundo episódio. A Quest Bay é uma ideia boa pra caramba. Olha para essa dimensão das fadas. É muito bom ver as diferenças entre os cenários no desenho. Falar de continuidade em desenhos é muitas vezes algo complicado. Normalmente, em alguns desenhos, eles não levam tanto a sério isso, e as mudanças durante um episódio não afetam a temporada em si. Assim como, por outro lado, tem desenhos que tentam contar histórias, mas muitas vezes não funcionam porque a história não faz sentido, ou ela é só genérica pra caramba. Mas, como será que é o caso aqui em Star? Bem, ela é perfeita. No meu último vídeo eu falei sobre como o modelo Gravity Falls e desenhos tentam adaptar esse modelo para o jeito deles. E, bem, apesar da continuidade ter se perdido em determinado momento, ela funciona muito bem aqui. As coisas que acontecem realmente geram consequências. Por isso, quando a Star cria cachorros com laser, eles voltam durante a temporada. A professora foi transformada em um troll no fim de um episódio com piada. Coitada dela, porque ela vai ter que aguentar o resto da temporada sendo assim. O Marco se complicou com a Jack e se humilhou pra ela em todos os jeitos possíveis que ele podia. Isso é citado pela Jack como piada no encontro deles. As coisas acontecem e se mantêm durante a série. Isso é muito incrível. Isso é muito bom porque os fãs do desenho ficam tipo... tá vendo esse chiclete aqui no background desse frame daquele episódio? Na verdade, ele foi colocado aqui há 3.300 episódios atrás e só foi mostrado agora. Por mais que essas coisas sejam pequenas, isso se mantém até para as coisas grandes. O Toph é introduzido levemente por um episódio como alguém misterioso, mas parecia ter alguma coisa a mais. Depois ele é mostrado como o maior vilão da série inteira. A Santa Olga aparece no primeiro episódio da série como uma piada, e volta a aparecer mais algumas vezes como piada. Mas quando essa piada poderia parecer repetitiva, eles vão lá e quebram tudo no episódio 10. O Gloster que aparece em uma das primeiras cenas, mas não se preocupem porque ele iria virar o personagem mais importante do desenho. Tudo era levemente montado para tudo que aparecesse por pouco tempo ser mais aprofundado depois. Mas sabe o que também é mais aprofundado? Quando eu digo que as coisas mudam em Star vs Source do Mal, é porque elas mudam. Na minha primeira reassistida ao desenho, uma das principais coisas que eu notei foi o crescimento envolvendo a Star e o Marco. Vamos começar pelo Marco, porque ele é mais simples de explicar. Nos primeiros momentos da série, ele é mostrado como um cara que tinha algumas preocupações das pessoas não levarem tanto a sério. Por outro lado, ele não tinha muitos amigos, o que é meio triste. Suas amizades eram basicamente Alphonse e Fergus, mas ele não parecia interagir muito com outras pessoas. Ele também tinha um crush na Jack desde sempre, mas ele guardou isso e parecia que nunca ia ter coragem pra falar com ela. Mas daí a Star chegou na vida dele e tudo mudou. Ele parou de ficar só na dele e começou a interagir com as pessoas. Em algum momento sendo tão conhecido na escola quanto a Star. Mas onde o show brilha mesmo é com a Jack. Eu sei que eu já falei muito sobre o relacionamento dos dois aqui no canal, então aqui vai um breve resumo. O Mark era um cara muito na dele e ele não tinha coragem o suficiente pra chamar a Jack pra sair. Até que a Star começou a ajudar o Marco nesse sentido. E ele foi lentamente se aproximando dela. Até que finalmente, depois de um tempo de dificuldade, mesmo com medo do que poderia vir na sequência, ele admitiu ter um crush nela. A Jack entende numa boa e mesmo não gostando dele de volta, ela admira a coragem e respeita os sentimentos do Marco, sabe? É ótimo ver uma pessoa entender essa situação. Apesar disso, a Jack deu uma chance pra conhecer mais o Marco e se aproximar um pouco mais dele. E bum, o casal deu certo. Daí chega na Star. E meus amigos, que desenvolvimento perfeito tem a Star. Ela se colocou em situações que precisava mudar e ela mudou. Como eu disse no início, a história é mandada pra Terra depois de ela ser uma pessoa muito caótica em Milne. Mas ela não era só caótica, ela agia muitas vezes com uma pessoa sem maturidade e isso era algo entendível. Acho que muitas garotas na época se identificavam com a Star. Ela era uma pessoa que tava sempre pra cima e tratando as coisas de um jeito muito inocente, mas ela podia mudar muito dependendo de como andava a conversa. No episódio 2, o Marco pergunta quando que a Star não estava animada e eu achei isso engraçado. Mas sabe, é verdade, ela tá sempre animada
criada durante a temporada 1, mas as coisas vão lentamente mudando. A gente tem um preview do que seria a Star no futuro quando o Toph sequestra o Marco. A Star vai 100% séria a resgatar ele. Na temporada 2, quando a Star se decepciona com a Minnie e vê que ela era uma maníaca, ela cresce mais ainda como personagem e começa só a levar as coisas mais a sério. Alguns episódios depois, ela toma uma atitude muito matura, tentando fazer todo mundo ganhar o jogo da colina, inclusive ganhando reconhecimento da Moon no dia por fazer isso. Acho que o último episódio que eu consigo apontar como um crescimento pra Star é no fim da temporada 2, quando ela dá um conselho muito bom pro Rumbulus. A Star foi crescendo ao longo do desenho de uma garota que pôs fogo em Milne para ganhar o respeito da sua mãe, ganhando o direito de ficar no castelo no início da temporada 3 e mostrando como ela estava pronta para o que viesse, inclusive para as ameaças da temporada. E falando de ameaças, Toph. Alguém realmente não gosta desse vilão? Ele é nos apresentado como um cara estranhamente frio e que parecia saber de algo a mais. Mas o que seria esse algo a mais? Futuramente ele é mostrado como alguém que desgosta de magia e queria fazer de tudo pra acabar com ela. Tanto que ele já tinha atacado Milne no passado, mas a gente saberia disso depois. Depois de ser derrotado na primeira temporada, ele volta na segunda possuindo o Ludo e o guiando pra fazer coisas incríveis. No fim de temporada, ele sola a alta comissão mágica inteira, dando um gatilho para o filme Battle for Milne que aconteceria um episódio depois. Do outro lado, a Star estava tendo problemas. Ela gostava do Marco, mas não queria que isso afetasse a relação dele com a Jack. Por mais que eu passe uma vibe de quem odeia esse plot da Star gostar do Marco, eu não odeio ele. É legal ver como a Star tenta ser a melhor amiga pro Marco, mas ao mesmo tempo se odeia, por isso tenta esquecer seus sentimentos por ele. Por algum motivo isso é totalmente esquecido na terceira temporada, e quando esse plot volta a acontecer, ele é feito de maneira porca. Mas ignorando todas essas temporadas, porque o vídeo não é sobre isso, vamos falar do final do episódio, porque a Moon volta depois de ser derrotada pelo Toph para alertar a Star sobre o perigo que estava acontecendo. A Star precisaria sair da Terra, mas antes ela confessa seus sentimentos pelo Marco e vai embora pra Milne, no que nos levaria para uma batalha final e também a melhor sequência de episódios da série inteira, Battle for Milne. Hype. Essa é a palavra que eu tenho pra definir esse filme. O desenho se leva a sério aqui, tudo que a Star amadureceu nas 2 primeiras temporadas é colocado em prática. Ela fica ansiosa pra derrotar o Toph e tenta fazer isso a qualquer custo, enquanto a sua mãe tentava manter a cautela na situação. No início ela tenta esconder da Star as coisas que ela não podia entender, inclusive não contando pra ela sobre a morte do bode da alta comissão, que eu sinceramente esqueci o nome. Quando a Star começa a ficar brava por a Moon não fazer nada, no momento de desespero, com a magia não funcionando naquele momento e com a alta comissão mágica morta, a Moon resolve contar a verdade pra ela, incluindo o fato dela ter se encontrado numa situação parecida no passado, onde a sua mãe tinha morrido. A Star nunca soube disso, mas agora ela soube que a sua avó havia sido morta pelo Toph, e como consequência a Moon assumiu o trono com a idade da Star. Daí é cortado para um flashback de como a Lua lidou com a situação na hora. Ela esteve sob muitas dúvidas e as pessoas não sabiam como ela iria agir. Tipo, uma pessoa da idade dela assumindo o trono. A alta comissão estava brigando entre si sem saber o que fazer. O River ainda via um potencial na garota e motivou ela, o que a deixou feliz. Sem saber o que fazer, a Moon decide apelar para Eclipse, que a ensina o feitiço secreto. E caramba, isso nos leva para uma cena tão incrível. Mas em resumo, ela usa o feitiço da Eclipse e destrói o dedo do Toph, salvando a Milne e ganhando o respeito da alta comissão. No episódio 2 acontece pouca coisa, mas muita coisa. É aqui que o Glossaryck morre na nossa frente e o Ludo finalmente assume o trono do castelo. No episódio 3, a Moon começa a ser menos racista depois de conhecer o Bullfrog, e a Star foge para ir derrotar o Toph sozinha. Paralelo a isso, o Marco, que tinha sido levado por meio dessa brincadeira, é preso pelo Ludo, que tinha assumido o trono. Mas é depois desses episódios prepara terreno que finalmente chegamos no final dessa saga em Toph. Aqui a história é derrotada pelo Ludo, mas é salva pelo Marco, e é bem fofinho ver um encontro entre os dois. Só é estranho saber que a Star gosta do Marco e o Marco namora a Jack. De qualquer forma, eles estavam prontos para encarar essa guerra juntos, mas na hora que eles iriam ver como iriam atacar, o Ludo chama a Star e pede ajuda para destruir a varinha. Ele meio que tinha entendido que estava sendo controlado. A Star usa o feitiço do sussurro na varinha e acontece uma explosão que a leva para dentro da varinha, bem no lugar que estava o Toph, que começa a interferir no sinal da transmissão da conversa entre a Moon e a Star, e se forma finalmente, nos mostrando o vilão tão aguardado pela série. E meu Deus, como o Toph é incrível. Eu te adoro, Toph. Em uma das cenas mais épicas, ele cala a Star e explica que ele estava corrompendo a magia. Só que ele fala isso de um jeito tão frio e tendo o maior controle da conversa possível,
que é de se admirar ver como eles construíram um vilão aqui. Pra finalizar, ele assume o controle do corpo do Ludo e começa a negociação com a Moon. Ele pede o seu dedo à Lua, ao qual se ele juntasse a sua mão novamente, ele seria mais poderoso do que nunca. Em troca, ele supostamente devolveria a Star. Dito e feito, o acordo é selado. O Toph se forma e cospe o Ludo para fora, quebrando a varinha no processo, supostamente matando a Star do jeito mais frio possível. Enquanto todo mundo se lamentava, ele começa a caminhada dele para algum lugar que a gente não sabe. Uma música de tensão começa a tocar e as pessoas tentam contra-atacar o Toph, mas ele tinha um poder de regeneração e ninguém era páreo para ele. O Marco até tenta, mas não consegue. Parecia o fim, mas ainda não tinha acabado. O desenho corta para uma cena da Star. Ela estava vendo pequenas unidades de magia no meio de um mar de magia morta. Tenta alcançar essas magias, mas não consegue. Até que ela mergulha em uma tentativa e é afogada. Uma tela preta é mostrada e ouvimos uma voz muito familiar. E lá estava, Glossaryck. Ele ainda estava vivo em algum lugar, talvez numa dimensão dos mortos do Toph, mas ele estava vivo. Tanto que indiretamente ele fala pra Star que não estava morto. Ele age de um jeito muito bobo, mas será que aquilo era algum tipo de lição para o Toph? O jeito mentor dele sempre foi confuso. A Star vendo isso, acha uma pequena unidade de magia lá no fundo da sopa que estava fervendo. Ela não entende o que estava acontecendo, mas sabia que tinha magia envolvida naquilo. Ela coloca a mão no pedaço de magia e renasce a mágica, criando assim um novo unicórnio. Esse unicórnio que renasceria a magia. Com a mágica sendo criada novamente, a Star entra na forma borboleta pela primeira vez na série, com direito a esse design sensacional da Star, abrindo um portal para Mjolnir, fazendo oficialmente a sua nova varinha, renascendo a Medical High Commission e reencontrando a sua mãe. A Star estava lá, do jeito mais incrível e poderoso possível. Ela dá um oi para sua mãe, e quando ela viu o Toph andando, ela reúne todas as suas forças na varinha, e com isso faz o ataque mais poderoso que ela poderia conseguir, matando o Toph de uma vez por todas. Ela tinha conseguido, mas com o Toph morto, ele nos alerta que só ele sabia como isso acabaria, e que eles deveriam ter destruído a magia. Isso tudo foi épico, e essa é a palavra. Isso gerou um hype absurdo na época. Olha essa forma da Star, que coisa incrível. Sobre as palavras do Toph, só imagina na época as teorias que tinham sobre o que aconteceria depois. Quantas coisas boas será que nos aguardavam? Bem, se você é um fã assíduo do canal, você deve saber que eu não gosto das últimas temporadas desse desenho, mas vamos esquecer isso por agora. Vamos enaltecer o que esse desenho alcançou. Sabe, você pode ficar prestando mais atenção na queda desse desenho, e eu não nego, é triste ver ela, mas eu acho que pelo menos por uma vez, nós devemos focar nas coisas boas que esse desenho nos trouxe, e lembrar que Star vs Força do Mal chegou a ser um desenho bom pra caramba. Opa, oi gente, como é que vocês estão? Eu fiz esse vídeo pra elogiar um pouco esse desenho, afinal, parece que eu odeio ele, mas eu juro que não é esse o caso. Na verdade, eu gosto de Star vs Força do Mal. Eu me importo muito com esse desenho e eu fiquei muito triste em ver a queda dele. Acaba que eu tenho esse sentimento de dualidade por causa das últimas 2 temporadas. Infelizmente, a gente poderia ter recebido um final mais digno e isso me entristece, mas é o que eu falei nesse final de vídeo. Temos que lembrar desse desenho pelo pico que ele atingiu. Ele é um clássico. Chegar onde Star chegou é algo que raramente veremos na história dos desenhos. Esse desenho foi único pra caramba. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Eu adoro fazer esses vídeos mais bem trabalhados quando dá tempo. E também é o segundo vídeo dessa série de Obrigado, onde eu falo sobre alguma coisa mais importante pra mim. E sempre que vocês verem Obrigado no título, podem ter certeza que esse vídeo é mais bem trabalhado em comparação ao resto do canal. Aliás, muito obrigado aos membros por permitirem tudo isso acontecer. Vocês são incríveis, com um agradecimento especial a Eduardo Moraes, Mi e a Felizinho. Eu adoro vocês, eu sou muito agradecido por apoiar um canal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!